Bom, então vamos lá. A última aula que eu conversei com vocês, a gente abordou as características do discurso religioso. A gente disse, né, que o discurso religioso ele abrangia a fé, tinha relação com a fé, tinha relação com a revelação, ou seja, com aquilo que não vem dos homens, mas parte de Deus. A gente conversou um pouquinho sobre a oposição entre vontade e o desejo. A gente viu que a vontade é um elemento racional, e a gente viu que o desejo é algo quase que instintivo, é algo que nos toma sem a nossa razão. E aí a gente viu também que a fé está relacionada mais ao desejo do que à vontade, porque a fé ela é, ela é quase um sentimento, ela não tem a ver com a intelectualidade. Você não compreende Deus, mas teoricamente você sente Deus. Bom, nessa aula aqui, a gente vai praticamente encerrar o assunto linguagem, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as características do discurso religioso. Confirmem aí se vocês estão vendo o slide, porque eu não consigo ver se vocês estão vendo. Tô vendo sim. Ah, então beleza. Bom, a questão do discurso filosófico. Os objetivos da aula de hoje, gente. O discurso filosófico como particularidade. O discurso filosófico como código de linguagem. O rigor filosófico e a forma mentis. A lógica formal ou lógica aristotélica. O desafio do discurso filosófico em nossos tempos. Então, esses são os tópicos que a gente vai abordar hoje. Vamos começar a refletir a respeito da particularidade do discurso filosófico. Acompanhem a leitura, gente. Cada âmbito do pensamento humano possui um discurso. O que é um discurso? Um discurso é um código de linguagem técnica. Então, para cada área que a ciência tem, né, física, matemática, gente, eu só vou sair um pouquinho para aceitar alguém aqui na sala. Ah, tá, beleza. Então, para cada área da ciência, geografia, história, física, matemática, química, existe um código de linguagem específico que só diz respeito a ela, tá? Exatamente essa razão de que a gente afirma que o discurso ele revela uma particularidade, ele diz a respeito de uma única especialidade da ciência. Bom, esses discursos seguem um padrão racional disposto do seguinte modo. Então, todos os discursos das diversas ciências, eles obedecem a um padrão de desenvolvimento. Qual é esse padrão de desenvolvimento dos discursos da ciência? A hipótese, que é uma espécie de dedução inicial sobre aquilo que eu estudo. Então, exemplo, eu penso que os corpos têm gravidade. Essa é a minha hipótese. Vamos supor que ninguém tivesse pensado ainda que os corpos eles têm peso. Então, para eu provar que os corpos eles têm peso, eu parto de uma hipótese. A hipótese é: será que os corpos eles têm peso? Então, essa é a minha dedução inicial. Bom, para provar então que os corpos eles têm peso, eu passo por um processo de análise que eu não vou esmiuçar aqui, porque não é o objeto da nossa aula, mas para eu provar que os corpos eles têm peso, eu tenho que
tenho que me debruçar, eu tenho que respeitar um processo de diversos testes para comprovar se esses corpos eles têm peso ou não. E o nome disso é processo de comprovação ou refutação. Então, eu faço uma porrada de experimento com alguns objetos, com alguns corpos. Bom, se esses experimentos eles têm como resultado a resposta de que os corpos eles não têm peso, então eu refuto a minha hipótese. Então, essa hipótese de que os corpos eles têm peso, ela está descartada. Agora, se através dos experimentos e das análises, os resultados, não eu, mas os resultados dos experimentos, eles dizem que os corpos realmente têm peso, então, esse processo, ele comprovou a minha hipótese. Bom, no caso de uma hipótese ela ser comprovada, ela se torna uma conclusão, que em termos científicos, ou seja, a partir de um discurso científico, significa que a minha hipótese ela já não é mais uma hipótese. Ela é uma teoria, ou ainda ela é uma universalização. Por exemplo, a teoria de que os corpos caem a 9 metros por segundo no espaço, né? É uma hipótese que dentro do processo ela foi comprovada e que virou uma teoria. Tá? Então, a teoria é a comprovação, e mais do que a comprovação, é a universalização. Todos os corpos soltos no espaço, sem gravidade e sem nenhum tipo de tração, viajam a uma velocidade de 9 metros por segundo. Bom, gente, só lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, é só interromper aí, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Bom, é fato que todo discurso que busca ser considerado científico deve seguir a regra disposta acima. Qual regra? Hipótese, processo de comprovação ou refutação e teorização. Porém, são vários os campos de estudo e cada um deles possui seu próprio código de linguagem, como eu já afirmei. Então, os termos técnicos da história não correspondem aos termos técnicos da matemática. De modo que certos termos só fazem sentido quando abordados a partir de suas áreas de procedência. Então, para um termo da matemática fazer algum sentido, ele tem que ser abordado dentro de questões matemáticas. Eu não consigo usar os termos da matemática na física e nem na química. E muito menos na história. Porque são áreas diferentes e cada área possui os seus próprios discursos. E vocês vão entender mais na frente por que isso é necessário, tá? Bom, aí eu pus alguns termos aí, né? A hipotenusa, a área, fração, dizem respeito à matemática. Calorimetria, a força e a velocidade dizem respeito à física. A densidade demográfica, os biomas e a globalização dizem respeito à geografia. E para que esses termos eles sejam válidos, precisam ser usados dentro do campo de atuação deles. Se eu uso eles fora, eu tiro o sentido real que eles têm. E aí eles perdem o efeito científico deles. Bom, os termos técnicos citados acima dizem respeito somente às suas respectivas áreas. De modo que, se pretende o rigor científico, é necessário usar com precisão esses conceitos. Tá? Esse rigor ele é importantíssimo, gente. Enquanto o discurso da fé e da religiosidade aceitam outras formas de exposição, de comunicação, exemplo, o livro dos Salmos é um livro que usa o gênero da poesia. Na ciência, é impossível você usar um termo técnico
rigorosamente a partir do gênero da poesia. Tá? Então, exemplo, uma bula de remédio é um texto propriamente científico, é um discurso propriamente científico. Lá, 1 mais 1 é sempre 2. Por quê? Se o cara tomar uma dose a menos, o remédio não funciona. Se ele tomar muitas doses a mais, ele morre. O rigor filosófico. A filosofia também possui seus próprios códigos linguísticos. Notem a afirmação no plural, códigos linguísticos. Olha a diferença. Na ciência, você tem código linguístico. Cada área tem seus códigos específicos. Na filosofia, não, são códigos linguísticos. A explicação ela vem logo a seguir. Bertrand Russell, que é um filósofo inglês, viveu ali no final do 19 até... Nossa, ele viveu muito. Agora que eu estou pensando aqui, né? Faleceu com 98 anos, é isso? Acho que é. Então, ele é um inglês que viveu de 1872 até 1970. Ele afirma que a filosofia não é uma ciência. Então, filosofia não é ciência para o Bertrand Russell, pois não possui um objeto específico de estudo. A química estuda as moléculas em ação. A física pode estudar o calor, a velocidade. Quem estuda o calor na física estuda só o calor. Quem estuda a velocidade na física estuda só a velocidade. Eles são especialistas em calor e em velocidade. Mas a filosofia aborda, ela tem a amplitude, ela tem a capacidade e ela tem a pretensão de descobrir a verdade do mundo, a verdade com V maiúsculo. E para descobrir a verdade com V maiúsculo, ela tem que abordar todas as áreas do conhecimento humano. A estética, o que é bonito e o que é feio, o que é prazeroso, o que é desprazeroso. A ética, o que é justo e injusto, o que é certo e errado. O que mais? A lógica, o que é uma tautologia, o que é uma contradição, né? Então, na filosofia, a pretensão é descobrir a verdade como uma universalidade. É a verdade com V maiúsculo. Então, na filosofia não é barreira de estudo. Você pode estudar qualquer coisa dentro da filosofia. E mais, várias coisas ao mesmo tempo. Não separadamente, não especializadamente, mas ao mesmo tempo. Bom, por conta disso, cada autor, em cada lugar, em cada momento, se debruça sobre um tipo de problema específico. Então, um exemplo, você pega o Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre, ele está estudando o problema da liberdade. Você pega a esposa dele, me sumiu o nome agora, a Simone de Beauvoir. Ela vai estudar a questão da desigualdade dos gêneros, entre homem e mulher, né? Você pega o Silvio Almeida, ele vai estudar a questão da raça. Você pega a Angela Davis, você vai estudar a questão das intersecções, a questão da raça, da classe e do gênero. Então, quando você vai estudar a filosofia, não adianta você usar a linguagem do Platão para explicar o Aristóteles. Embora ambos estejam fazendo o estudo da filosofia, o código de linguagem que ambos utilizam são distintos. Do mesmo modo, eu não posso estudar a Hannah Arendt de acordo com os conceitos do Karl Marx. Por quê? São dois códigos de linguagem, são duas interpretações do mundo completamente diferentes. Mas nada me impede na filosofia de, depois que eu aprender esses conceitos da Hannah Arendt, do Marx, do
Aristóteles e do Platão, uni-los em uma hipótese. Diferentemente da ciência, eu não posso, numa tese, numa hipótese sobre calorimetria, apontar a questão da química ou dos polígonos, porque são assuntos que não têm nada a ver um com o outro. Bom, portanto, na filosofia, cada autor, em cada lugar, em cada tempo, vai desenvolver seu próprio código linguístico. Essa frase ela é muito interessante. Por quê? Porque mesmo o mesmo autor, ele possui fases durante o desenvolvimento do seu raciocínio. Por exemplo, o Aristóteles, no começo da sua carreira, ele era bem platônico. Então, ele escrevia de acordo com o código linguístico do Platão, porque o Platão foi professor dele. Quando ele foi amadurecendo, ou seja, quando a circunstância do tempo e do lugar se alteraram, o próprio modo de pensar que a gente tem também se altera. E aí o Aristóteles construiu um pensamento próprio, de acordo com o discurso que ele desenvolveu. Do mesmo jeito ocorre com a gente. Há 5 anos atrás, bem provavelmente, a sua visão de mundo ela era A, agora é B. E nada te garante que daqui a 5, 10 anos, a sua visão de mundo ela vai continuar igual à de hoje. Bem provavelmente ela vai se alterar. Por quê? Conforme nós vamos tendo experiências no mundo concreto, a gente vai mudando o nosso modo de compreender o mundo. Bom, nesse sentido, para ser um bom estudante de filosofia, é preciso estar atento a cada código linguístico proposto por cada pensador particular. Tá? Se você aborda o Aristóteles de acordo com Platão, a sua interpretação de Aristóteles vai estar completamente comprometida, ela vai estar completamente errada. Por quê? Porque cada um possui um código linguístico, cada um possui um tipo de discurso. Bom, essa pluralidade de códigos linguísticos leva à necessidade de um rigor filosófico apurado. Caso contrário, se torna muito comum, tá? Errado aí, tá? Distorções na interpretação dos pensamentos. E eu trouxe um exemplo clássico, que, aliás, é um exemplo que está presente nos dias atuais. Bom, a palavra ideologia geralmente é compreendida como um simples conjunto de ideias. Então, no senso comum, a palavra ideologia quer dizer uma coleção de ideias a respeito de algo. Bom, porém, ideologia é um termo muito reivindicado no período contemporâneo, que se dá a partir do século XIX. A partir das ideias de Karl Marx, que é um alemão, que viveu lá entre 1818 e 1883. E originalmente significa conjunto de ideias criadas pela classe dominante para justificar as desigualdades sociais e materiais. Então, olha só. Se você aplica o senso comum à leitura de um texto marxista e se depara com o conceito ideologia, por exemplo, ele tem um texto chamado A Ideologia Alemã. Se alguém que não entende do código linguístico do Marx lê esse texto, vai entender a seguinte coisa: o conjunto de ideias dos alemães. Mas não se trata disso. Se trata da seguinte coisa, no caso da ideologia alemã. O Marx, no começo da carreira dele, ele era um hegeliano. Um hegeliano é um idealista. Idealista é uma corrente da filosofia que diz que as ideias, o pensamento, ele
ele cria o mundo material. E aí, com o tempo, o Marx ele vai se distanciando do idealismo e vai se aproximando do materialismo, que é exatamente o contrário. É o mundo material que cria as condições para que o mundo das ideias exista. Ou seja, quando Marx ele fala a ideologia alemã, ele está criticando os estudiosos alemães que são submissos à proposta filosófica ideológica idealista do Hegel. Exemplo, essa correção que eu fiz agora, né? Idealista para ideológico. Ideológico, ideologia, então, é uma mentira, de acordo com Marx, é uma mentira que os mais ricos e mais poderosos criam em matéria de pensamento para que as pessoas mais pobres da sociedade se, se resignem, tem uma palavra melhor que isso, se adaptem, se conformem com a pobreza delas. Exemplo, uma frase que o Marx ele acharia que é ideológica é: Deus ajuda a quem cedo madruga. A ideia da frase é: quem acorda cedo vai ter dinheiro e vai ficar rico, vai ser abençoado por Deus. Para o Marx, ela é ideológica, por quê? Porque a maioria dos trabalhadores braçais levanta muito cedo para trabalhar, 4, 5 horas da manhã. E mesmo assim eles são pobres. Então, para o Marx, o que traz a riqueza são outras coisas que acontecem na sociedade. Não tem muito a ver com trabalhar mais ou trabalhar menos. Essa é a ideia do Marx, então. Ideologia, então, para ele, é um conjunto de mentiras que as classes altas e mais poderosas criam para que as classes mais baixas não se revoltem contra elas. Bom, notem que na interpretação marxista, se referir a uma forma de pensamento como uma ideologia significa dizer que esse pensamento existe para enganar as classes desprivilegiadas de sua real condição. Então eu falo, olha, essa sua fala aí, mano, ela é ideológica. Ou seja, essa sua fala está enganando os mais pobres para que eles não se revoltem contra você. Então, para Marx, chamar alguém de ideólogo significa chamar esse alguém de falseador, mentiroso, enganador. Bom, com esse exemplo da palavra e da terminologia ideologia, eu chamo a atenção para a necessidade de entender esse código linguístico de cada autor. Tá? Bom, forma mentes. Um dos meios mais eficientes para se evitar más interpretações sobre o que se lê em filosofia é dominar a língua natural do autor que se estuda. Então, a ideia aqui é a seguinte: para você quer compreender o Marx, aprende alemão. Quer compreender a Hannah Arendt, aprende alemão e lê as obras da Hannah Arendt em alemão. Quer compreender completamente, ou mais exatamente, o Aristóteles, aprende o grego antigo e lê as obras originais do Aristóteles em grego. Bom, capturando a língua mãe do autor, compreendendo, né, aprendendo a língua mãe do autor, se compreende o que os romanos chamam de forma mentes, que é a forma de pensar, visão de mundo, né, a forma da mente da sociedade a que esse autor ele pertence. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: a linguagem, ela não é só um conjunto de sons e de palavras, mas e expressões, né, e gestuais, enfim, cortes de cabelo, né, porque tudo é linguagem, né? Não é só a fala e a escrita, mas o modo que você coloca o seu corpo, né, o jeito que você olha, né, o jeito que você anda, enfim, né, o jeito que você se veste. Então, a linguagem ela é muito mais do que isso, a partir
dessa interpretação. A linguagem, a linguagem, ela afirma por trás dela o modo como você compreende o mundo. O modo como que o mundo, a interpretação do mundo, ela chegou na sua vida. Então, a linguagem é um assunto que é muito sério. A linguagem, nessa abordagem, não é dada, mas é construída através das experiências humanas naquele local e naquele período específico. Bom, então, a linguagem, numa abordagem filosófica, ela não é dada. Por exemplo, quando a gente quer entender de onde vem a linguagem, por exemplo, tem uma escola que vai falar que a linguagem ela vem do canto. Se eu não me engano, é a escola do Rousseau. Na Bíblia, vai dizer que Deus ele deu a linguagem, né? Mas a abordagem da filosofia é a seguinte: em geral, na filosofia, né? A linguagem ela não é dada. Ninguém deu a linguagem ao homem. O homem ele construiu a linguagem conforme as suas experiências em um local específico e num tempo específico. Por exemplo, os ingleses que estão lá no norte da Europa, eles falam inglês. O francês fala francês. Por quê? Porque a experiência do inglês, da humanidade, do conjunto dos homens que viveram a vida e evoluíram a vida no território que hoje a gente chama de Inglaterra, esse conjunto de experiências deles fez com que eles inventassem o que a gente chama hoje de inglês. Fez com que eles construíssem o que a gente chama hoje de inglês. E assim com todas as outras línguas. E mais, essa língua também está sujeita ao tempo. Ela se transforma conforme o tempo passa. Então, no português, né, sei lá, 200 anos atrás, era vossa mercê. Depois se popularizou, virou vós-me-cê. Hoje é você, e na internet é o C, CE, né, ou o VC. E daqui a 100 anos vai ser uma forma ainda bem diferente, tá? A língua ela é dinâmica, ela se adapta, ela se transforma com as transformações do local e ela se transforma com as transformações do tempo. Então, a linguagem reflete fielmente o modo que uma coletividade local compreende o mundo. Então, se você quer aprender, de fato, um autor estrangeiro, o ideal é que você estude a língua mãe dele. E aí você vai dominar a forma mentes dele. O jeito que ele interpreta o mundo para que você interprete as obras dele de acordo com o que a coletividade que o autor ele pertence entende a respeito do mundo. Dominando a forma mentes, compreendemos melhor o que o autor quis dizer naquele texto. Agora tem uma crítica aí, tá? Crítica ao domínio da forma mentes. Desde a Revolução Agrícola, há alguns milênios atrás, eu acho que entre 15 e 12 mil anos atrás, então, o homem, antes da Revolução Agrícola, ele era um nômade, ele vivia atrás de fruta, de água, até que um dia deu um estalo nele e ele aprendeu e ele desenvolveu as técnicas de plantio. Quando o homem ele desenvolve as técnicas de plantio, quando o homem ele domina a agricultura e a pecuária, o homem ele deixa de ser nômade e passa a ser um sedentário. Isso significa que todas as relações de poder e de divisão do poder acontecem quando o homem faz a revolução agrícola. Então, desde a Revolução Agrícola, alguns milênios atrás, a humanidade se submete à divisão do trabalho. Como que o trabalho é dividido em sociedade? O trabalho mais braçal fica com os menos letrados, com os menos intelectuais, com as pessoas que tiveram menos acesso aos estudos. E o trabalho intelectual, o trabalho ideal, fica com os mais letrados. Então, as pessoas que frequentaram a universidade, que escreveram teses, que fizeram mestrado, um doutorado, essas pessoas são direcionadas para os trabalhos que remuneram mais
e para os trabalhos mais prestigiados. Então, essas pessoas, elas são admiráveis. Enquanto que o trabalhador mais braçal, ele não tem prestígio, ele é mal remunerado. Então, a partir da Revolução Agrícola, a sociedade humana, ela se divide, porque o próprio trabalho é dividido entre os iletrados e os letrados. Bom, a filosofia não é neutra socialmente e é desenvolvida por uma sociedade desigual. Então, a filosofia que nós realizamos aqui no Ocidente, ela teve origem lá no Império Egípcio, mas foi desenvolvida mais popularmente na Grécia, que são sociedades completamente baseadas na divisão social do trabalho. Os mais ricos e mais letrados não trabalham com as mãos. E os mais iletrados e mais pobres trabalham com as mãos. O que isso quer dizer? A forma de pensamento que se desenvolve em uma sociedade, ela revela, ela externa aquilo que aquela sociedade é. Não tem como um pé de laranja dar goiaba. Se a sociedade é desigual, uma forma de pensamento desenvolvida dentro de uma sociedade também é desigual, porque ela vai revelar a desigualdade material e concreta que existe na sociedade. Bom, então, a filosofia, originalmente, não é para todos. Ela é para um número reduzido de homens. Ela é para poucos. A partir do século XVIII, né, você tem a Revolução, você tem a descoberta das Américas, você tem o enriquecimento do europeu, lá no século XVI. A partir do século no XVI mesmo, você tem a Reforma Protestante. Depois você tem, acho que é antes ainda, acho que é no século XV você tem a impressão da prensa de Gutenberg, que vai proporcionar que as pessoas elas leiam os livros, né? Porque os livros antes eram escritos à mão por monges dentro de mosteiros. Qual é a questão aqui? A questão é a seguinte: são poucos livros, porque a produção é à mão, né? Então é bem reduzido o número de livros. Além de ser poucos livros, são muito caros. E além de serem muito caros, eles são fiscalizados pela igreja, que são monges que estão escrevendo. Ou seja, a igreja só produz o que quer, só produz o que é bom para ela, e além disso, é para ricos. Quando o Gutenberg inventa a prensa, ele populariza o livro, porque a ideia da economia é assim: se um produto é abundante no mercado, o preço dele cai. Se um produto é raro no mercado, o preço dele aumenta. Bom, com a invenção da prensa, aumentou o número de livros no mercado, o preço do livro ele desabou. Além disso, não existia uma fiscalização tão rigorosa a respeito do conteúdo dos livros, a respeito do conteúdo da mensagem. Então, o Gutenberg, ele revolucionou o mundo através da prensa, da invenção da prensa. Então, depois do Gutenberg, foi bem mais fácil realizar uma crítica ao catolicismo europeu. E aí vem os protestantes, né, que é uma outra forma de compreender a Bíblia. Então, a partir do Renascimento, ali no século XV, a filosofia ela começa a ficar mais popular, mais acessível, mas na origem a filosofia é para poucos, é para a classe dos mais ricos, dos mais letrados, é para a classe daqueles que produzem a ideologia, não daqueles que se submetem à ideologia. Bom, a filosofia é construída a partir do privilégio e da desigualdade. Quando se afirma que para fazer filosofia com rigor se necessita saber os idiomas originais dos autores, consequentemente se afirma que fazer filosofia com seriedade é só para quem fala grego, latim, inglês, alemão e francês. Olha aí. A gente sabe que no Brasil, para você fazer um cursinho de inglês, você tem que vender o seu rim, né?
Então, imagine então você aprender que essas são as línguas que mais têm produção, né? Grego, latim, inglês, alemão e francês. Enquanto você está aprendendo essas línguas, quem é que vai trabalhar para te sustentar? Porque é o seguinte, aprender uma língua já é um desafio. Imagina você aprender 5 línguas. Bom, partimos do princípio que todos fazem filosofia cotidianamente, independentemente de saber outros idiomas ou não. A abordagem da forma-mente se aplica somente aos níveis especializados de produção. Então, aprender a língua do autor para entender com mais precisão o que o autor ele quer dizer é para quem está afim de virar doutor, ou para quem para quem fizer um curso de livre docência, que é mais elevado ainda do que o doutorado. Então, a esses níveis de especialização, ok, faz algum sentido, porque você é um especialista naquele assunto. Então, bacana, exemplo, você quer estudar Hannah Arendt. Então, faz alemão, estuda as obras da Hannah Arendt em alemão, mas é para quem quer fazer o doutorado, não para você conhecer o pensamento. Bom, além disso, hoje em dia, diversas editoras possuem tradutores extremamente competentes das mais variadas línguas, tornando a leitura em qualquer idioma muito segura. Então, você lê a Hannah Arendt hoje, ou Karl Marx, ou qualquer outro autor estrangeiro hoje, com tranquilidade, porque tem tradutores que são muito competentes, tá? Bom, agora a gente vai entrar numa parte da aula que é um pouco mais complicado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me dêem um salve aí. Lógica formal ou lógica aristotélica. Então, o Aristóteles é um cara que nasceu no ano 385 a.C. e faleceu em 323 a.C. É um dos grandes estudiosos do discurso. Ele se dedicou a construir o que conhecemos por lógica formal. A lógica formal é o estudo sobre a estruturação formal do pensamento. A lógica formal não se preocupa com o conteúdo do discurso, mas sim com a forma pura do pensamento, expressa pela linguagem. O que isso quer dizer? Quando você faz um estudo aplicando a lógica formal a um discurso, a minha pretensão é descobrir se esse discurso está relatando uma verdade, está relatando uma tautologia é um pleonasmo, é dizer que todo branco é branco, então você não está dizendo nada, ou se esse discurso está se revelando, ele deságua em uma contradição. Por exemplo, todo branco é azul. Não faz nenhum sentido. Tá? Então, mas o detalhe aqui é o seguinte, estudar a lógica formal, você não tem nenhum tipo de preocupação com o conteúdo do discurso. Então, um lógico, diante de um discurso, ele simplesmente apaga o que o discurso está dizendo, transforma aquilo em sujeito e em predicado, em variáveis A, B, C, D, e faz uma espécie de cálculo, e a partir do texto, a partir do cálculo, ele diz se esse texto está falando uma verdade, uma tautologia, uma contradição, uma falácia. A questão, então, não é se o pensamento está certo ou está errado, mas se a estrutura de argumentação é lógica ou não. Então, a preocupação aqui é estudar a estrutura de argumentação que fulano usou para dizer A ou B. Mas antes de se debruçar sobre a questão da lógica aristotélica, é importante a gente entender os conceitos de dedução e indução. O que é dedução? É a forma de construção argumentativa em que se tem como ponto de partida o geral e se conclui no particular. Então, eu parto do geral
do universal no meu argumento e vou para o particular. Exemplo, todos os homens são mortais. Todos. Todos é universal. Todos os indivíduos homens são mortais. Sócrates é um homem. Sócrates é um exemplar da humanidade. Sócrates é um homem. Sócrates é um mortal. Então, eu parto do universal para o particular. O nome desse tipo de argumento é dedução. É um argumento dedutivo. E aí tem os argumentos indutivos, que é a indução. A indução é a forma de construção argumentativa em que se parte do particular para o geral, ou seja, ela é o contrário da dedução. Exemplo, percebi diversas vezes na história que homens morrem, homens, indivíduos da espécie humana morrem. Diversos indivíduos da espécie humana morreram durante a história da humanidade. A partir disso, eu posso afirmar que todos os homens vão morrer. Então, saio do particular e vou para o universal. Até o século XV e XVI, ali, mais ou menos, a dedução era a forma mais comum de argumentação na academia científica. Então, era bem comum que até o século XVI os pensadores eles partissem do universal para o particular. Mas hoje a ciência é indutiva, tá? Ela parte de casos no particular e vai para o universal. Vocabulário da lógica. Durante a análise lógica de um texto, utilizamos somente a distinção entre a variável S, quer dizer, sujeito, e a variável P, que é o predicado. Desse modo, fica muito mais fácil compreender a construção argumentativa de um enunciado. Exemplo, Sócrates é mortal. Então, aqui eu não estou fazendo nenhum uso de variável. Só que Sócrates é o sujeito da frase. Então, eu substituo Sócrates pela letra S, pela variável S. É mortal é o predicado da frase. Está predicando o sujeito. Então, eu substituo o é mortal pela letra P. Silogismo. Silogismo é uma inferência, uma dedução do pensamento que liga as premissas de um argumento à sua conclusão. Vai ficar mais explicado aqui. Então, todo argumento ele é formado por pelo menos duas premissas e uma conclusão. Então, um exemplo aí. Né? Premissa 1. Todo A é B. O que é A e o que é B não importa, gente. Não importa. É como se fosse uma fórmula de matemática. Então, a premissa 1, ela diz, todo A é B. A premissa 2, ela complementa, todo C é A. Qual é a conclusão? A conclusão é que todo C é B. Agora a gente vai traduzir isso para o nosso idioma, né? Bom, então a gente vai substituir o A por homem, o B pelo predicado é mortal e o C por Sócrates. Então, todos os homens são mortais. Todo A é B. Sócrates é um homem. C é A. Logo, Sócrates é mortal. Então, em um argumento dedutivo, a fórmula mais geral para dizer que um texto está dizendo a verdade está expressa aqui nessa fórmula. A, então B, C, então A, C, então B. Todas as vezes que um argumento ele seguir esse padrão entre o sujeito e o predicado, A, então B, C, então A, C, então B, esse argumento ele tem a sua estrutura correta. Não quer dizer que esteja expressando uma verdade, mas a estrutura do argumento ela é correta. Lembre-se, a lógica aristotélica não se preocupa com o conteúdo do argumento, mas com a estrutura que esse argumento tem. Bom, note
Notem que se trata de um silogismo dedutivo. Por quê? Parte do universal, todo A é B, todo C é A, pro particular. C é B. Sócrates é mortal. Bom, o raciocínio indutivo, eu já disse isso, tá? O raciocínio indutivo só passou a ser utilizado como método de análise argumentativa a partir da Revolução Científica no século XVII. Bom, então a gente viu que a filosofia, ela busca esse rigor, o uso do rigor dos conceitos. Você não pode usar o conceito do autor A em um texto do autor B para explicar o autor B, porque eles estão fazendo esse pensamento, estão construindo esse raciocínio em um tempo e em um lugar completamente diferentes, de visões de mundo bem diferentes. Eles até podem estar compartilhando o lugar e o tempo, mas as experiências humanas, elas funcionam de modo A para um e de modo B para outro, tá? Então, quando você usa o código linguístico do autor A para interpretar o autor B, não vai dar certo, tá? E a lógica aristotélica, ela apresenta esse rigor com a construção do argumento. Quando você vai construir um argumento, em filosofia ou em ciência, você não pode realizar a construção sem um planejamento, sem uma estruturação do que você está falando. Bom, desafio do discurso filosófico para os nossos tempos. Como que esses problemas eles chegam até a gente? Bom, é percebido por todos a disputa de narrativas no Brasil atual. Então, no Brasil de hoje, eu arrisco até dizer que no Brasil de sempre, há uma disputa de narrativa, há uma disputa pelo discurso que vai ser o dominante na sociedade. Exemplo, há uns 15 anos atrás, há uns 10 anos atrás, o discurso que era prevalecente no Brasil, o discurso que era dominante, era um discurso mais socialista, mais à esquerda. Mas hoje, no Brasil, o discurso mais dominante é o liberal, é o que a gente fala que está à direita. Então, hoje em dia, principalmente nas redes, nas comunicações em geral, há uma disputa ferrenha entre socialismo e liberalismo, entre esquerda e direita. Inclusive, até algumas mortes elas aconteceram por conta disso. Então, o negócio no Brasil está bem feio mesmo. E essa disputa quase nunca é honesta, pois muitas vezes parte de premissas falsas e, por consequência, desemboca em conclusões mentirosas. Todo argumento, imaginando o Aristóteles, né, que parte de premissas falsas, é lógico que a conclusão que ele vai oferecer é uma conclusão que é mentirosa. Então, o problema da disputa entre a esquerda e a direita, entre o socialismo e o liberalismo no Brasil atual, é que muitas vezes, não sempre, muitas vezes, esses lados, a direita e a esquerda, usam argumentos falsos, que é o que a gente chama de fake news, né? Nesse cenário, o rigor discursivo e a análise do conteúdo real das informações se faz necessário. Então, como estudantes de filosofia, agora que vocês entendem mais ou menos, né, acho que não tão profundamente, mas entendem os princípios de um argumento que é verdadeiro, é necessário fazer uma análise mais detalhada das informações que nos chegam. Senão a gente cai lá no que o Karl Marx ele diz, a gente cai nas ideologias, né? A gente aceita um discurso, quando na verdade esse discurso ele só está prejudicando a gente. Bom, para tanto, a filosofia, em suas mais diversas abordagens, se faz um instrumento indispensável na busca
pela verdade. Se não a verdade em si, pelo menos o esforço honesto da busca. Qual a ideia aqui? A verdade, com V maiúsculo, provavelmente a humanidade nunca vai encontrar. Eu, particularmente, acho que a verdade ela nunca vai ser encontrada. Mas, pelo menos a gente tem que ter o compromisso moral e ético, o compromisso com a gente mesmo, com toda a humanidade, de encontrar, aliás, de se esforçar honestamente para encontrar a verdade. Senão a gente vai produzir um mundo de mentira. Né? E como a sociedade ela se desenvolveu de modo que é desigual, pessoas estão lucrando, pessoas estão bem vivendo nas custas da produção de mentira. Então é um compromisso que é muito sério e a filosofia ela pode ser um instrumento muito adequado para que a gente faça essa análise dos discursos e não caia em mentira, em fake news. E aí, gente, o que vocês acharam da aula? Alguma contribuição? Alguma crítica? Não, pô, a aula foi da hora, foi interessante. Bastante conteúdo, né? Mas deu pra, deu pra aprender, sim. Pô, gente. Eu acho que o conteúdo ele acabou ficando meio extenso, né? Ainda estou aprendendo a lidar com essas comunicações aqui, gente. Isso para mim ainda é um desafio, tá? Mas a gente vai se adaptando. Aí, boa. O pessoal tá falando bastante no chat aí, né? Oi? O pessoal tá deixando bastante mensagem no chat aí. Ah, bacana. Aqui. Calma aí. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Ah, tá. Esse ABC é uma estrutura do pensamento. Sim, é. Então, não se trata do conteúdo. Exemplo, Sócrates é mortal. Exemplo, a gente usou a estrutura, né? Todo homem é mortal, Sócrates é um homem, Sócrates é mortal. Na lógica aristotélica, não importa o que o argumento está dizendo. Então, não se trata de analisar a comunicação, o que foi comunicado, mas se trata de pensar na estrutura do que foi falado, a estrutura linguística do que foi falado. E aí a gente vai entrar lá naquela formulazinha, né? A fórmula do discurso da verdade, acho que eu posso até dizer isso, né? A, então B, C, então A, C, então B. Lembrando que essa fórmula, que essa fórmula é válida em argumentos dedutivos, mas não em argumentos indutivos, tá? O Aristóteles ele tá criando uma ciência que parte do universal para o particular. Mas depois da Revolução Científica, ali no 16, no 17, na Europa, é o contrário. É a indução. É do particular para o universal. Mas tanto lógicas que analisam argumentos dedutivos quanto indutivos partem do pressuposto da análise da estrutura do argumento e não do que é dito. Exemplo, eu pego um texto e troco todos os sujeitos e os predicados de um texto por, por, por variáveis. E aí eu analiso a estrutura do discurso e não o conteúdo. Ficou mais elucidado agora? Destramado? Eu e a minha esposa, a gente estava aqui ontem, estava pensando em um jeito de superar esse racismo que a gente aprende a ter, né? A gente vive numa sociedade que é racista, né? E aí a gente estava ouvindo algumas pensadoras negras elas dizerem que o, o termo esclarecer, por exemplo, ficou claro, é uma expressão racista, porque essa expressão liga diretamente o branco e a clareza à inteligência.
liga diretamente o preto e a escuridão à ignorância. Então, eu estou tentando... Ô, professor, Diz. então esse termo aí ficou claro, é errado falar? Então, olha, se você acha que um mundo sem racismo é melhor do que um mundo com racismo, é bom que a gente comece a construir esse mundo sem racismo das pequenas coisas. Então, eu acho que é uma forma de, nas pequenas coisas, a gente começar a alterar esse nosso modo de pensar. Como eu disse, a linguagem ela não é só um conjunto de palavras, sons e gestos, mas a linguagem ela representa o mundo que a gente vive. E no mundo que a gente vive, infelizmente, quem tem a pele mais clara ocupa os postos de destaque na sociedade. E quem tem a pele mais escura ocupa os postos menos prestigiados da sociedade. Então, acho que esse é um modo de a gente começar a desconstruir o racismo. Tá? Mas aí vai partir do pressuposto de se você aceita ou não um mundo com racismo. Ai, errado. Tá ok? Bom, gente, acho que é isso. Acho que foi produtivo, apesar de ter sido um pouco longo. Vou tentar rever isso nas próximas aulas. O meu WhatsApp está disponível das 10 até umas 19, até umas 8 horas, para que a gente, para que eu elucide dúvidas, elucidar, acho que é lança luz, né? Para que eu desrende dúvidas, tá? Entreguem as atividades até sexta-feira, por favor, tá bom? Eu vou disponibilizar a gravação da aula, ela vai subir para o YouTube e daqui a pouco eu já mando para vocês. E também vou disponibilizar os slides no grupo de vocês no WhatsApp, tá? Estudem, porque amanhã, a partir das 2 horas, eu vou tá fazendo a prova lá com vocês. Vai ficar aberto lá no Google Forms para vocês realizarem a prova das 2 horas da quinta-feira até as 10 da noite, às 22 horas da sexta-feira. Não deixem de fazer, porque essa nota é fundamental para vocês, tá? É quase um terço da nota. Gente, também mais uma coisa, não esqueçam de colocar aqui o nome de vocês, o número de vocês aqui no chat, a série de vocês e a escola que vocês estudam, tá bom? É isso, gente. Quem já colocou o nome, o número, série e escola já pode ir saindo. Obrigado pela participação. E é isso. Abraço. Valeu, boa noite, professor. Valeu, rapaziada. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Nada, Amanda.